Olá, eu sou o professor Adriano e nesta aula de matemática vamos estudar alguns conceitos básicos de potenciação. Então chega para cá que neste momento nós já vamos começar revisando os termos desta operação matemática que é a potenciação. Vejamos só, de maneira bem geral nós temos que A elevado a N é igual a X, onde o A é a base, o N é o expoente e o X é a potência. Eu sei que nesse momento vocês devem estar aí se questionando e coçando a cabeça sem entender muito bem o que isso quer dizer. Não se preocupem, pois a nossa aula está apenas começando e nós vamos entender muito bem cada um desses termos da potenciação. Vejamos então aqui um exemplo bem claro para que nós possamos fazer uma associação entre esses valores aqui numéricos e os termos de maneira genérica, tá? Olha só, 4 elevado ao quadrado é igual a 16. É exatamente essa potenciação aqui. Observem que o número 4 está na mesma posição que o A na potenciação. Ou seja, como o A é a base, nós temos também que aqui a base vai ser o 4. É isso mesmo. Você já deve ter percebido que o 2 está na mesma posição do N, portanto o 2 é o expoente. E no caso, o 16, que é esse resultado aqui da operação, chamado de potência, porque ele está na mesma posição do x. Então, a potência é, claro, o 16. Mais um exemplo aqui, olha só, leia dessa forma, 2 elevado ao cubo é igual a 8. Olha só, galerinha, o 2 na mesma posição que o A, é claro que o 2 é a base. O 3 na mesma posição do N, só pode ser ele, claro, o 3 é o expoente. E o resultado aqui, 8, é a potência, porque está ocupando a mesma posição que o x. Não é legal isso aqui? A gente só chama a atençãozinha rapidinho para vocês, pessoal, como ler o expoente, tá? Olha só, toda vez que o expoente for 2, a gente lê quadrado, tá bom? Quando o expoente for 3, a gente lê cubo. Vamos continuar a nossa aula, então, vendo o conceito bem geral de potenciação, que é esse aqui, ó, multiplicação de fatores iguais. Se vocês pegarem essa dica aqui, certamente vocês vão conseguir resolver vários problemas envolvendo a operação de potenciação. Olha aqui, uma potenciação bem genérica, viu? A elevado a N é igual a A vezes A vezes A. Aí aparece aqui uma reticência aqui, vezes A. O que essa reticência quer dizer, né? Quer dizer que, como eu não sei qual é o valor de N, eu também não sei a quantidade de fatores que eu tenho aqui. Isso se dá pelo fato de acontecer o seguinte, pessoal. Numa potenciação, o expoente indica quantas vezes a base deve ser multiplicada por ela mesma. É isso aí. Então, nesse caso aqui, o que nós temos? Esse A vezes A aqui vai aparecer, ó, N vezes, porque então nós teremos N fatores. O que eu estou dizendo aqui? Que se o N for o número 2, eu vou ter A vezes A. Se o N for o número 3, eu vou ter A vezes A vezes A. E assim, é o seguinte, se o N for 4, 5, 6, o A deverá aparecer respectivamente 4, 5, 6 vezes, claro, como fator, porque o expoente indica quantas vezes a base deve ser multiplicada por ela mesma, tá? Eu gosto normalmente de memorizar a frase da seguinte forma. O expoente indica quantas vezes a base deve ser repetida. É assim que eu costumo falar. Mas fiquem à vontade vocês aí. O que importa é que vocês saibam que o expoente é que determina a quantidade de vezes que a base vai aparecer aqui para que a gente possa fazer os cálculos de maneira adequada. Vamos então aqui resolver essa potenciação. Menos 3 é elevado à quarta potência. Olha só, se o expoente indica quantas vezes a base deve ser multiplicada por ela mesma, então o menos 3 deve aparecer 1, 2, 3, 4 vezes. E aí é só multiplicar que a gente consegue obter o resultado. Vamos multiplicar primeiro os sinais. Menos multiplicado por menos vai dar mais. Mais multiplicado por menos vai dar menos.
e menos multiplicado por menos vai dar mais. Nesse caso, o resultado vai ser um valor positivo, portanto, vocês já sabem, não é necessário o sinal. E agora eu multiplico os valores numéricos. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, e 27 vezes 3, façam as contas, vai dar igual a 81. Então, aqui a maneira correta de ler essa potenciação aqui, ó, menos 3 elevado à quarta potência é igual a 81. Próximo exemplo, eu tenho aqui, ó, 2 elevado à quinta potência. Olha só, o expoente 5, ele determina assim, 2, você deve aparecer ali, ó, 5 vezes. Então, eu tenho 2 vezes 2, que vai dar 4. 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 2 é 16, e 16 vezes 2 é igual a 32. Portanto, 2 elevado à quinta potência é igual a 32. Vamos então para o próximo exemplo. 1 elevado à sexta potência. Essa aqui é muito simples, galera. Olha aí, ó. O 6, que é o expoente, vai falar assim, ó, 1, você deve aparecer 6 vezes. Nós já sabemos que quando eu multiplico 1 por 1, por 1, por 1, por 1, o resultado vai dar 1. Então, 1 elevado à sexta potência é igual a 1. Continuando aqui, pessoal, eu queria chamar a atenção de vocês. Ó. Olha para cá, atenção, muita atenção para esses exemplos aqui, tá? Vejam só, menos 3 elevado à quarta potência é diferente de menos 3 vezes 4. É isso aí. Eu já vi muita gente aí nessa minha trajetória como professor fazendo o seguinte, pegando essa potenciação e tentando resolver dessa forma. Menos 3 vezes 4. Não é assim, pessoal. Nós já acabamos de ver que menos 3 elevado à quarta potência é igual a 81, exatamente por esse motivo aqui, né? Do expoente indicar quantas vezes a base deve ser multiplicada por ela mesma. Vocês sabem que menos 3 vezes 4 é igual a menos 12, portanto, é um resultado totalmente diferente de 81. Aqui nós temos que 2 elevado à quinta potência é diferente de 2 vezes 5. Por favor, quando vocês virem uma potenciação dessa forma, 2 elevado à quinta potência, não resolvam 2 vezes 5, viu? Que dá 10. Porque nós já sabemos que 2 elevado à quinta potência, já fizemos aqui, é igual a 32. Dê atenção, presta atenção às regrinhas e ficar atento aos exemplos é chave fundamental para você compreender matemática. Vamos então para alguns casos especiais de potenciação. O primeiro caso é quando o expoente é igual a 1. Isso mesmo, toda vez que o expoente for igual a 1, a potência é igual à própria base. Vamos ver os exemplos? Olha aí, ó, menos 4 elevado a 1 vai ser menos 4. Você tem a base igual a menos 4, o expoente é 1. Quando o expoente é 1, a resposta, ou seja, a potência vai ser a própria base. 1.000 elevado a 1 vai ser 1.000 e 1 meio elevado a 1 vai ser 1 meio. De maneira bem genérica, pessoal, nós temos um número A elevado a 1 vai ser igual a A. Ou seja, qualquer valor que eu pegar e elevar a 1 vai ser igual ao próprio valor. Ou seja, A elevado a 1 é igual a A. Quando o expoente é igual a zero, é o nosso segundo caso especial, tá bom? Olha só, toda vez que o expoente for igual a zero, a potência é igual a 1. Nós não vamos justificar nessa aula o porquê de toda vez que o expoente for zero, a potência ser 1. Mas você deve saber, né? Nós estamos aqui apresentando esse caso especial para você e você realmente vai tirar de letra as atividades propostas. Porque, olha só, 4 elevado a zero é 1. 100 elevado a zero é 1. E 1 meio elevado a zero é 1. Na verdade, qualquer valor, né, elevado a zero dá 1. Eu só posso esquecer que essa base não pode ser zero, tá bom? E lembrando disso, já resolvi qualquer questão relacionada a expoente zero, ou seja, qualquer base diferente de zero elevado a zero vai ser igual a 1. Ou seja, aqui, ó, de maneira bem genérica, 1A elevado a zero é 1. Qualquer valor elevado a zero é igual a 1. Tudo bem? Vamos então agora para mais um caso aqui, e agora é um pouco mais complicado, mas certamente vocês vão entender. Olha só, quando o expoente é um número negativo, a gente tem que prestar atenção para cá, tá bom? Devemos inverter a base e tornar o expoente positivo, galera. É isso aí, tá bom? Positivo para vocês? Vamos então para um exemplo, ó. Vamos fazer vários exemplos aqui quando o expoente for menos 1, é para vocês irem pegando aqui a ideia de quando o expoente é negativo e nessa ideia de inversão de base. Olha só, eu tenho aqui 4 elevado a menos 1. Eu tenho que inverter esse 4. Vai ficar 1 quarto, ou seja, 1 sobre 4. Como foi que você fez isso, professor?
Olha aí, pessoal, matemática básica, tá? Eu tenho um número inteiro, eu já sei que todo número inteiro tem denominador 1, 4 é a mesma coisa que 4 sobre 1. Se eu quero inverter esse 4 sobre 1, vai ficar o 1 para cima, o 4 para baixo. Isso aqui, ou seja, o 1 vai ser o numerador, o 4 denominador, eu vou ter 1 quarto. Então é assim que eu consigo pegar a inversão da base. 4, a inversão de 4 é 1 quarto. E aí eu tenho que fazer o seguinte depois, ó. O expoente positivo, então era menos 1 para ficar 1. 1 quarto elevado a 1 dá 1 quarto. Agora que você já sabe, eu tenho a base aqui igual a menos 5 elevado ao expoente menos 1. Eu inverto a base, vai ficar menos 1 quinto. E aí o expoente que era negativo agora fica positivo. E aí, portanto, a solução aqui vai ser menos 1 quinto. E aí, de maneira bem geral, pessoal, eu tenho um número qualquer elevado a menos 1. Eu resolvo da seguinte forma. Inverte essa base e eleva ao expoente 1. Portanto, qualquer valor elevado a menos 1 vai ser o inverso dele. Beleza? Vamos para frente. Menos 1 sétimo elevado a menos 1. Aqui ficou um pouco diferente, mas é simples também. Por quê? Porque se eu tenho o 1 como numerador e o 7 como denominador da fração, eu inverto essas coisas aqui, ó. O 7 agora vai ser o numerador, o 1 vai ser o denominador, tá? Não esquecer do sinal da base que está indo sempre, tá ok? E aqui o expoente que era negativo agora ficou positivo. E nós já sabemos que 7 dividido para 1 é 7. E todo número elevado ao expoente 1 é igual a ele próprio, né? Ou seja, o resultado aqui vai ser menos 7. Continuando aqui, pessoal, eu tenho 1 dozeavos a menos 1. Pelo exemplo anterior, nós temos que o inverso de 1 sobre 12 vai ser 12 sobre 1, tá? E 12 sobre 1 elevado a 1 vai ser 12, né? Pelo fato de 12 dividido para 1 ser 12. E toda vez que eu elevo um valor ao expoente 1, o resultado vai ser esse próprio valor. E aqui eu tenho uma maneira genérica de representar isso aqui, ó. 1 sobre A elevado a menos 1 vai ser A sobre 1 elevado a 1, que é igual ao próprio A. E aí, vamos então para um exemplo um pouco mais complicado, porque nós vamos já chegar nesse exemplo complicado, tá? Olha só, 3 meio elevado a menos 1. Inverte, vai ficar 2 terços elevado a 1, que é igual a 2 terços. E aqui eu tenho 10 terços a menos 1, vai ser 3 décimos elevado a 1, que é igual a 3 décimos. Então percebam que toda vez que o expoente for menos 1, é simplesmente um caso de inversão da base, tá bom? Olha só, eu tenho aqui, ó, de maneira geral, A sobre B elevado a menos 1, a solução vai ser o próprio valor, mas com a base invertida. Olha aí que beleza! Muito simples, muito simples. Esse caso aqui é um pouco mais complicado, mas aí é só você prestar atenção para o conceito, pessoal. Olha só, devemos inverter a base e tornar o expoente positivo. Então, é só pegar aqui essa ideia aqui, tá bom? E vai dar tudo certo. Vejamos. Vamos inverter a base. Aqui eu tenho 2 terços, vai ficar 3 meios. E aí o expoente agora vai ficar positivo. 3. Como é que eu resolvo 2 terços elevado ao cubo? Olha aí, o expoente indica quantas vezes a base deve ser multiplicada por ela mesma. 3 meio vezes 3 meio vezes 3 meio. Aparece então a base aqui 3 vezes. E aí eu só multiplico os numeradores, depois os denominadores. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, eu vou ter 27 aqui no numerador. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 é 8. Portanto, a solução dessa questão aqui, dessa potenciação aqui, é 27 oitavos. E aí, de maneira geral, quando nós temos um A sobre B elevado a menos N, você vai ter o quê? Você vai ter o B sobre A elevado a N. E aí eu resolvo isso da seguinte forma, pessoal. Esse valor que está aqui, ó, no caso a base, ela vai aparecer tantas vezes o expoente de C. Ou seja, eu vou ter N fatores. Aí você deve estar se perguntando aí, professor, e por que você bota essas letras aí? É porque é o seguinte, pessoal. Para os alunos do 8º ano, a gente já começa a trabalhar com álgebra, já começa a colocar algumas letras aí misturadas com os números, e vocês já devem estar começando a compreender essas coisas. Por enquanto, fiquem aqui, ó, nessas observações que a gente está fazendo, que certamente vocês vão conseguir acertar todas as questões. Vamos finalizando por aqui esta aula, e a gente aí deseja um abraço a todos vocês aí e que tudo possa ocorrer bem, tá?